abra a Bíblia, Atos 19. Vamos lá, DCM. Atos 19, versículos de 11 a seguir, 11 a 20. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno e assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Senhor nosso Deus e Pai, temos diante de nós o esboço do estudo, mas o Senhor é Deus e nós queremos ouvir as palavras de ensinamento, de instruções que pelo Espírito o Senhor quer trazer a nós neste estudo. Confirma olhos e ouvidos espirituais abertos, almas puras para receber a palavra. Confirma, meu Deus, vidas que além de ouvir, entender, compreender a palavra pela graça, nos tornemos praticantes dela. Assim abençoe em nome de Jesus. Quantos concordam, diga amém. Tome assento adorando o Senhor. Meus irmãos, estamos no seminário Dúvidas e Polêmicas. O que a Bíblia diz sobre aquilo que ela não diz, porque ela diz. Então tem algumas coisas que são dúvidas e outras são polêmicas. A igreja tem poder ou não? Cadê o poder? Porque o poder de uma igreja, se nós estudarmos os avivamentos, a partir do nascimento da igreja primitiva, da igreja cristã, que tem os avivamentos do Antigo Testamento, se nós estudarmos, nós vamos ver que cada lugar que Deus avivou a igreja e deu poder a ela, ela mudou a sociedade que ela estava. As pessoas foram impactadas e mudadas. E havia milagres e sinais no meio desse povo. É fato que nós não vemos isso, como nessa época existiu. Assim como, se nós estudarmos as Sagradas Escrituras, a respeito da volta de Jesus e o que aconteceria nessa volta,
nós vamos ver o último dos avivamentos, e um avivamento sem precedentes, porque o Senhor derramaria do Espírito sobre a igreja. Então, onde está esse poder, que se ele é maior no final, por que a igreja estará fria no final? A igreja tem ou não tem poder? O que está acontecendo? Se a Bíblia afirma que a igreja tem poder, onde está o poder? E eu não estou dizendo aqui que não existe curas e milagres no meio de nós, porque existe. Quantas pessoas que estão aqui presentes que foram curadas nesta igreja? Levante a mão. A maioria. Quantos aqui tiveram revelações? Deus usou pessoas em profecias e fez coisas extraordinárias. Quantos? Então, isso existe, mas não como deveria. O que está faltando? O leão está adormecido? A igreja primitiva, quando se reunia, a glória era diferente. Era tão diferente e tão maravilhosa, que as pessoas arriscavam as suas vidas para ir numa reunião. Sim ou não? Porque havia uma perseguição, e em certos lugares, se achasse alguém reunindo em nome de Cristo, seriam mortos, presos, torturados. E eles arriscavam e iam mesmo assim nas reuniões. Hoje, você tem reunião praticamente todo dia. Aqui não, graças a Deus, olha o tanto de gente no culto de estudo. Louvado seja Deus. Mas na maioria, tem que implorar que os crentes vão. E podem ir. E não tem perseguição. É livre. Cadê o poder? Esse que a Bíblia está falando. Cadê esse poder na sua vida? Porque esse poder não é para o altar, é para o povo. Tanto no altar quanto para o povo. Sim ou não? O altar tem o poder e tem os dons ministeriais. O povo tem o poder e os dons espirituais. O altar tem ministeriais e espirituais. O povo são dons espirituais. O dom de falar em outras línguas, de interpretação de línguas, o dom de profetizar, os dons de curar, o dom da fé, o dom de operação de maravilhas, o dom do discernimento dos espíritos, o dom da palavra de sabedoria, o dom da ciência. Tudo isso está disposto para a igreja. Alguns chamam eles de 3 grupos de 3 dons, 9 dons, mas na verdade não são 9 dons, são muitos outros dons, porque só de curar são dons de curar. Não é um dom, são dons. O falecido Paul Yong-Soo, que ele chamava outro nome, né? Paul Yong-Soo, David Yong-Soo que era, e passou para Paul Yong-Soo, né? Eu confundo isso. Ele defendia que existiam 70 dons para a igreja. Mas não importa isso, importa que Deus usa de maneira tremenda. Cadê esse dom? Cadê esse poder? Cadê essa glória? Porque nós estamos vivendo como igreja, e se somos igreja, esses dons, eles são para nós. Esse poder é para nós, diz respeito a vocês e a todos quantos o Senhor chamar. A igreja nasceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ali ela foi cheia do Espírito Santo. E tem muitas coisas que precisamos olhar lá para saber o que nós temos direitos aqui, biblicamente falando. Lá todos foram cheios.
Aqui todos podem ser cheios. Deus tem repartido para cada um de nós a unção. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre cada um. Nós temos isso à nossa disposição. Cadê? Por que depressões na igreja de hoje? Por que ansiedade na igreja de hoje? Se esse Deus tem poder para mudar qualquer estado, qualquer situação, por que tantos traumas? Tanta ansiedade? Estão entendendo, sim ou não? Que contradição aparente é esta? Vamos olhar para o texto que nós lemos, para ver se Deus nos traz alguma clareza sobre os fatos. O que está acontecendo aqui? Os filhos de um sacerdote chamado Seva, e aí tem uma briga entre os estudiosos, quem era Seva, se era de fato um sacerdote ou não, se ele se nomeou sacerdote ou não. Alguns acreditam que ele era líder de um período dos horários que tinha, né, da distribuição dos sacerdotes no templo, etc. Mas não interessa, o que importa é o que está no texto. Ele é judeu e ele é sacerdote. E os filhos dele estão agora querendo expulsar demônios de umas pessoas que estavam ali possessas. E aí eles vão usar o nome de Jesus e o nome de Paulo. O nome de Jesus é quem Paulo prega. Então isso revela que, entre outras coisas, podendo inferir no texto, que eles conheciam a manifestação do poder de Deus através da vida de Paulo. Certamente eles ouviram muitos estudos de Paulo e viram, quando Paulo estava lá, a manifestação, porque o contexto aqui vai falar que os aventais de Paulo eram levados e as enfermidades fugiam dos enfermos. E é interessante essa palavra, né? Fugiam dos enfermos, por causa da unção que estava ali nos aventais de Paulo, e os demônios eram expulsos. Olha que poder! Então eles viram aquilo e disseram, então nós vamos também fazer. Aí chegou, o povo estava possesso, certamente viram Paulo libertando alguém no nome de Jesus também, e eles chegaram e disseram, não, eu sei como é que faz. Paulo se aproximou deles e disse, em nome de Jesus eu ordeno, vai embora. Então se a gente fizer isso também, vai dar certo. Só que a coisa pega mal para eles. Quando eles falam, em nome do Jesus que Paulo prega, nós te ordenamos, vai saindo. E aí, os demônios vão falar com esse pessoal. Diz assim, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? E o quem são aqui não quer dizer que os demônios não sabiam quem eles eram, no sentido do afastamento, de não ter graça. Mas na verdade, vocês estão querendo me expulsar, quem são vocês para expulsar? Eu sei que Jesus tem poder, eu sei que Paulo tem unção, mas vocês, quem são? O que vocês têm? E foi uma surra, ao ponto deles ficarem todos nus e sair fugindo. Era para expulsar o demônio, e o demônio expulsou eles. Irmãos, nós temos que aprender algumas coisas. Nós temos no meio de nós pessoas que têm medo quando um demônio manifesta, sim ou não? Muitos de nós usamos certas expressões para certas oportunidades. Ou fulano de tal, você vai pregar, não estou preparado. Fulano, você vai cantar, não estou preparado. Fulano, você vai dar um testemunho, não estou preparado. Fulano, você vai fazer tal coisa, eu não estou preparado. Esse não estou preparado está revelando o que na vida desta pessoa? Muitas coisas. Entre outras, que ela não está cumprindo o que a Escritura diz.
Sim ou não? Porque a Bíblia manda a gente estar preparado. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Bem-aventurado aquele quando o Senhor vier o achar fazendo assim. Deus não vai vir para quem está caído, Ele vai vir para quem está de pé. A igreja que vai subir ao arrebatamento é a igreja que está cheia do Espírito Santo. A igreja selada. E aí, o que está acontecendo com essa igreja? A igreja cheia do Espírito Santo, ela quer ganhar almas. Ela quer ganhar almas, ela não sossega. A igreja cheia do Espírito Santo, ela é zelosa. Se alguém chega para fofocar para ela diz, por favor, meu irmão, não faça isso. São filhos de Deus. Eles têm defeito e nós também. Vamos orar por eles. Uma pessoa que tem Deus na vida não tem coragem de fofocar. Preste atenção nisso. Nós temos que ter em nós, irmãos, um Deus que habita pelo Espírito Santo e que nos leva a viver uma vida que honra e glorifica Jesus Cristo. Isso é ser igreja. Se tem alguma coisa fora disso, não estamos sendo igreja. Nós estamos na igreja, mas não somos. Por isso eu quero falar nessas 2, 3 terças-feiras sobre o tema, ou mais, sobre o tema, a identidade e o poder da igreja verdadeira. A identidade e o poder da igreja verdadeira. A igreja verdadeira não é morta. A igreja verdadeira não é caída. A igreja verdadeira não está no meio do caminho. A igreja verdadeira não é calada. A igreja verdadeira é levantada e ela é adoradora. E ela tem uma vida para a glória de Jesus Cristo. A boca da igreja verdadeira glorifica Jesus. Os olhos da igreja verdadeira glorificam a Jesus Cristo. Os ouvidos da igreja verdadeira glorificam a Jesus Cristo. A alma da igreja verdadeira glorifica a Jesus Cristo. A maneira da igreja verdadeira vestir-se glorifica a Jesus Cristo. A maneira da igreja verdadeira, quando mulheres, para maquiar, glorifica a Jesus Cristo. Quando homens, para fazer o que fazem enquanto homens, glorifica a Jesus Cristo. Quer coma, quer beba, tudo que essa igreja faz é para a glória de Jesus Cristo. A igreja verdadeira não tem fotos indecentes no Facebook. A igreja verdadeira não tem fotos indecentes no Instagram, porque a igreja falsa de hoje, ela é muito cheia de sabedoria humana. Ela falou do Facebook, não falou do Instagram, então no Instagram pode. Não, a igreja verdadeira não tem foto indecente em lugar nenhum. A igreja verdadeira não manda nudes para ninguém. A igreja verdadeira não aceita ligação de adultério e de prostituição. A igreja verdadeira não aceita cantada de ninguém. A igreja verdadeira, ela tem temor e tremor na sua alma, ela tem uma identidade. Nunca haverá poder verdadeiro para uma igreja que não tem identidade. O poder verdadeiro é para a igreja que tem identidade. Pastor, mas lá em Mateus 7, não vai dizer lá, em teu nome fizemos milagre, Senhor, no teu nome expulsamos demônio, fizemos maravilha, profetizamos. E Jesus vai dizer o quê? Aqui os demônios falam que não conhecem o outro, ali Jesus que vai falar. Falar, mas então, eles não tinham poder, mas você sabe se eles morreram com esse poder, ou eles tinham poder e desviaram por causa disso? Cuidado com o poder, porque o poder não te faz uma pessoa melhor do que ninguém. Aliás, o poder, se você tiver identidade cristã, vai fazer você menor. Por isso que o maior de todos, o mais poderoso, incomparável, Jesus Cristo veio e ele diz, eu sou o menor, eu vim para servir a todos. Está entendendo ou preciso explicar?
Não há lugar para ninguém grande na igreja. Grande é o dono da igreja. Então você não tem que brigar com ninguém, porque você já não é nada mesmo. Lembro de não sei se foi o Russell Shedd que disse, ou quem disse, mas eu sei que isso é muito bom e é muito verdadeiro para nós, né? Alguém falou mal dele e disse, não falaram nada de errado, realmente eu não valho muita coisa não. Aí a gente quer se defender. Jesus morre na cruz e não se defende. Estevão morre apedrejado e não se defende. E a gente quer se defender. A igreja verdadeira tem aquele que a defende. O que a igreja verdadeira tem que defender é o evangelho. Enquanto você defende o evangelho, Deus decide se vai se defender ou não. Quem está entendendo? A igreja verdadeira tem o poder de representar Jesus na terra. Quer que eu fale de novo, não é? A igreja verdadeira tem o poder de representar Jesus na terra. E não é representá-lo, como disse, ele mandou falar, então eu falei, vou voltar para casa. Não, é representar muito mais do que ele mandou falar. É fazer o que ele fez. O que está escrito lá em 14:12 de João? Jesus disse, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que faço, e outras maiores do que esta fará, porque eu volto para o meu Pai. A igreja verdadeira não só vai falar em nome dele, mas vai fazer proeza que ele mesmo fez, e outras maiores, para a honra e glória do santo nome dele, Jesus Cristo. 10:19, o evangelista Lucas traz o que Jesus falou aos discípulos, quando eles retornaram, após terem sido enviados, e fizeram proezas no nome de Jesus, curou, pregou, fez obras lindas, e eles voltaram maravilhados, e Jesus disse, vocês estão alegres por isso, e alegrem muito mais, por terem os vossos nomes arrolados no livro da vida. Vocês têm que ser mais alegres do que ser usado, é ter o nome lá no livro da vida, isso tem que ser a coisa mais alegre da sua alma. E aí ele diz no versículo 19, isso é o 20, no 19 ele diz assim, eis vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e destruir toda a força do inimigo, e mal algum lhes causará dano. A igreja verdadeira tem poder para pisar serpentes e escorpiões. O que é pisar serpentes e escorpiões? São as coisas mais peçonhentas e terríveis da época. A igreja tem poder para vencer qualquer coisa peçonhenta e terrível. Só que Satanás quer que você diga, eu não posso, eu não consigo, é terrível, não dá, a coisa está feia, o negócio piorou, e o Espírito Santo está dizendo, levanta a cabeça, eu te dei autoridade, você tem a unção, você tem o Espírito, abra a tua boca para edificar. Só que quem é que nós estamos obedecendo? Quantas pessoas se acham miseráveis e começam a atingir-se a si mesmo com essas coisas. Sem Deus você realmente, e eu muito mais, somos miseráveis, mas em Deus somos mais que vencedores. Por isso que a identidade é a coisa mais excelente. Nós temos que ser a igreja. Diga para o seu irmão aí, nós temos que ser a igreja verdadeira. Pergunta para ele assim, com muita humildade, você entendeu isso ou não? Por isso que a pergunta dos demônios é pertinente para nós entendermos. Mas vocês, quem são? Quem são vocês? E essa pergunta é para nós, e não é o demônio que está perguntando aqui, é o Espírito Santo. Quem nós temos sido? Como é que é a nossa vida lá em casa? Como que é a nossa vida no botequim? Se é que crente vai nesse lugar. Como que é a nossa vida no Facebook? Se nós abrimos o Facebook seu, meu, e a gente começar a rodar lá o... Como é que fala o nome daquilo? Feed? Não, feed. Vai rodando o feed. O que vai sair lá? Jesus, 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 Jesus. Ou vai sair praia,
Olha, tem gente que não merece a nossa atenção. Gente, mas tem tanto filósofo desviado no Facebook. Eu decidi amar só quem me ama. Desviado, dá uma vontade de escrever lá. Que dia que foi que você desviou? Como assim? Falta de respeito, e vem xingamento, né? Não é porque Jesus mandou amar até os inimigos, você decidiu fazer aquilo que Jesus não mandou. Eu sou fã do DJ fulano de tal. Desviado. Pensou se a gente puder pôr desviado em cada um que contradiz a palavra no seu Face? Já pensou? E o senhor, pastor, pode falar também, vamos nos corrigir aqui, pode falar, fica à vontade. Nós temos que ter identidade. E sabe o que é pior dentro disso? É que o mundo sabe que a igreja tem que ser assim, mas a igreja não sabe que tem que ser. Porque o mundo, quando vê um crente postando alguma coisa semelhante, e é claro que tem coisas piores do que essas são as leves. O mundo fala assim, e ainda fica dizendo que é crente. Nós temos que ter identidade. Às vezes reúne com a família xinga, o crente vai lá e xinga também. A família bebe, o crente vai lá e bebe também. A família fuma um cigarro de tabaco, e aí o outro vai no eletrônico e diz que aqui não faz mal, faz pior. É pior, não faz igual o cigarro, não, é pior. Dá mais câncer do que o cigarro normal. Ninguém me manda, eu sou livre. Então, desviado, eu sei que você está indo para o inferno. Porque se você é crente e se eu sou, tem que ter alguém que me manda. O nome dele é Jesus Cristo. E sabe como que ele é chamado? Senhor. Kyrios, no grego, Senhor que manda, Senhor que governa, Senhor que está acima. Então, se ele é Senhor, ele manda no meu Facebook. Porque já não vivo eu, Cristo vive em mim. Uma coisa boa para perguntar é: pega o seu Facebook, pega o seu Instagram. Essa andorinha está toda hora falando, tem que cortar essa coisa. Tem que tesourar. Pega o seu Instagram e dá uma olhada lá, pega o seu Facebook. Não estou fiscalizando ninguém, fica tranquilo, tá bom? Só que tem coisa que vai passando, a gente vê, porque está lá. Pega lá e vê se Jesus teria um Instagram que você tem. Vê se Jesus teria o Facebook que você tem. É só isso, pronto. Por quê? Porque nós representamos Jesus. Nós revelamos o Deus que nós servimos nas nossas atitudes. É assim, pelo amor de Deus, ou não? Eu não interessa que denominação você é, você que está pela internet, não me interessa, interessa que a Bíblia é uma só, e a Bíblia está dizendo que eu tenho que viver para a glória de Jesus Cristo, e que Ele morreu para que nós os que vivamos não para nós, mas por Ele que por nós morreu e ressuscitou, para Ele que por nós morreu e ressuscitou, segundo aos Coríntios 5,15. Jesus serviria o Pai como você tem servido? Porque é aí que a gente vai descobrir por que o poder está faltando. Faltou poder para Jesus? Não ouvi. Faltou poder para Jesus? Faltou poder para Paulo? Para Pedro? Faltou poder para a igreja bíblica? Por que falta para a igreja de hoje? Se você tivesse aí, se Jesus estivesse no seu lugar, no seu cotidiano, na sua vida, Ele serviria ao Pai como você tem servido?
Não, mas Jesus era o Filho de Deus, mas ele viveu como Filho de Deus? Ou mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus e tomou forma de homem e foi obediente até a morte, morte de cruz? Filipenses 2:5 a seguir, 5:11. Então vamos, tá bom, vamos pôr Jesus não, que você achou pesado. Paulo serviria como você está servindo? Estevão, casais, Priscila e Áquila, serviria? É hora de assumirmos a identidade de igreja na terra. Essa igreja, quando ela é de fato a igreja bíblica, não é a igreja denominacional, a igreja bíblica, quando ela de fato é a igreja bíblica, ela tem uma identidade, que ela é como sal na terra. Está entendendo não? Porque o sal ele tempera, ele não deixa perder. A igreja é o equilíbrio, por enquanto, nessa terra. Só há um que resiste, é o Espírito Santo na igreja bíblica. Agora, as sociedades estão se perdendo cada vez mais. O número dos drogados nas cracolândias está aumentando cada vez mais. As famílias cada vez mais estão sendo destruídas, as separações dos casais cada vez mais. O êxodo de igrejas sérias cada vez mais. Se enche o pavilhão da pecuária com um show gospel, mas não se enche igrejas. Falta sal. Tem muita gente e pouco sal. Tem muita gente e pouco sal. Tem muito sermão e pouco sal. Tem muita palavra e pouco sal. Falta luz. Onde a luz chega, você não precisa fazer nada, as trevas se dissipam. Ligou a luz, a treva desaparece. Chegou na sua casa, está tudo treva. Liga a luz, não precisou de fazer nada. A igreja é luz do mundo. Ei, Canace, Amanda, se a igreja napolina acender a luz que Deus tem dado a ela, preste atenção, em nome de Jesus Cristo. Se a igreja acender a luz que Deus tem dado a ela, Anápolis é alcançada pelo Evangelho. É por isso que falta poder. Não é esse poder que nós estamos experimentando, é o poder que Deus quer dar à igreja para fazer diferença na terra. Tem hora que é difícil continuar pregando verdades para um povo que não quer saber das verdades. Mas eu creio que Deus nunca vai se calar enquanto não chegar o arrebatamento. E creio que a maioria pode até não ouvir, mas terão pessoas que vão dar crédito à palavra, se levantarão e dirão: realmente o Senhor precisa ser glorificado na minha vida, eu vou santificar a minha vida e eu vou me levantar para servi-lo. A igreja de hoje se tornou sábia, mas sábia carnalmente. Ela tem tempo para academia, ela tem tempo para as férias dela, ela tem tempo para as visitas com isso, aquilo, a família, os joguinhos,
ela tem tempo para Netflix, ela tem tempo para séries, mas ela não tem tempo para Deus. Se os nossos jovens tivessem gastado o tempo que gastaram vendo dorama, tivesse gastado o tempo derramando na presença de Deus, nós teríamos uma mocidade que ganharia os jovens de Anápolis. Não estou dizendo o que é pecado e o que deixou de ser. Estou dizendo tempo com Deus. Se a igreja fofoqueira gastasse essas palavras e o mesmo esforço, derramando a sua alma na presença de Deus para que Deus salvasse vidas, Anápolis e o Brasil já estariam impactados. Ó o silêncio. Entendamos, eu e você temos que entender, primeiro tem que ser, primeiro a essência, depois a experiência com o poder. Entendeu ou não? Primeiro nascer de novo. Primeiro ser igreja verdadeira, parar de dar desculpa, estou cansado. Quando você está dizendo estou cansado, o céu entende, estou desinteressado. Escute isso porque é palavra do Espírito Santo. Quando você diz estou cansado para Deus, o céu entende, estou desinteressado. Porque você não está cansado para trabalhar e você levanta todo dia e vai trabalhar. Você não está cansado para jogar uma bolinha, você não está cansado para ver uma série, você não está cansado para gastar tempo diante de alguma programação na internet ou TV, você não está cansado para isso, para aquilo, mas está cansado para servir. E não adianta você falar que é mentira, porque é o Espírito Santo e eu sei quando o Espírito Santo está falando. Você não está cansado, você está desinteressado. Porque antigamente, muitos de nós tínhamos muito mais cansaço, e a gente ia para a igreja, era renovado e voltava alegrando com Jesus e dando glória ao nome dEle. Cuidado com aquilo que o céu está ouvindo na sua boca, que não está falando o que o céu está ouvindo, mas o céu está ouvindo o que você está de fato pregando para o céu. Não consigo. Não posso, não quero. Cuidado com as palavras. Escute e preste bastante atenção. Jesus não precisa de nós, nós precisamos de Jesus. Ele, por sua misericórdia, quer nos salvar. Ele, por sua misericórdia, quer nos arrancar de tudo que não presta. Ele não precisa num aspecto que Ele é Deus completo, pleno, inteiro, santo, perfeito e alegre todo o tempo. Nós precisamos de Deus, somos incompletos, imperfeitos, tristes, abatidos e caídos. Nunca diga não para o Deus que é perfeito e nos está dando uma oportunidade para a nossa vida. Respeite esse Deus santo e poderoso, maravilhoso. Alguém está entendendo? Quando Jesus recebeu todo o poder, Ele chegou para os discípulos em Mateus 28, 18 e disse: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Depois disso ele usa um conectivo, portanto, ide. O que Jesus estava dizendo? Presta atenção. Eu detenho todo o poder. Lembra da palavrinha no grego? Exousia. Poder de Deus. Todo o poder de divindade está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz: é-me dado exousia. É-me dado todo o poder de Deus. Eu sou cabeça agora. Por isso que 1 Coríntios 15 diz que quando Jesus vencer tudo, vencer a morte, Ele vai pegar o poder e colocar nos pés do Pai. Então Ele detém todo o poder. E Ele está vivendo para glorificar o Pai também. E aí,
mas não é o nosso assunto aqui. Quando Jesus disse, é-me dado todo o poder, ele disse, portanto, ou seja, por causa disso, é um conectivo, ide. Você entende isso? Ele está dizendo, eu tenho todo o poder, então agora vá, porque eu também te dou poder. E aí o poder é aquele que foi derramado lá em Atos dos Apóstolos para revestir a igreja, que é o marturel. Eu recebi exousia e te dou marturel. O que é isso? Eu tenho o poder de ser Deus, e todo o poder está em mim, e eu te dou poder para ser testemunha. Testemunha que me representa na terra. Por isso, quando Jesus enche os discípulos, Pedro se levanta e prega, e aproximadamente 3.000 almas se rendem a Jesus, porque ele tinha o poder de pregar. E Pedro depois vai passar, e a sombra de Pedro vai curar os enfermos, porque Pedro não tem só o poder de pregar, tem o poder de curar. E Pedro vai visitar Tabita lá, e vai ressuscitá-la. Porque Pedro não tem o poder só de pregar e de curar, ele tem o poder de ressuscitar mortos. Porque Jesus disse, eu tenho todo o poder e eu dou poder para vocês. Se eu fosse você, já estava com vontade de receber e viver esse poder que Deus tem para a igreja. O dia que nós levantarmos a nossa identidade de igreja, nós teremos revelações que dirigirão os nossos passos, que dirigirão a nossa casa, que guardarão os nossos filhos e que nos levantarão para coisas maiores. Claro que debaixo de luta, de perseguição, de incompreensões, de ódios de muitas pessoas, mas cheios do poder de Deus. Então, antes de ser, tem que ter essência. Antes de qualquer coisa, tem que ser de Deus. Primeira verdade dentro do que nós estamos falando, tem que alcançar então uma verdadeira identidade. Pergunta para o seu vizinho, oh meu Deus, eu tenho esse negócio de perguntar agora. Pergunta para o seu vizinho, você já é um cristão verdadeiro? Você já é? Como é que está seu namoro? Como é que estão as ligações? Como é que está você na empresa que você trabalha? Você rouba lá? Você implica com os que trabalham lá? Você faz fofoca para destruir o outro no cargo que está? Você acha que você cresce falando mal do outro que está à frente? Você ama as pessoas que lá estão, mesmo aquelas que não vão com a sua cara? Porque Jesus nos amou quando nós não íamos com nada que diz respeito a Ele. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5,8. Por que a gente implica uns com os outros, pelo amor de Deus? É contra Cristo que nós estamos levantando, quando eu falo mal do Daniel, quando eu atinjo o irmão com isso, com aquilo, quando eu fecho o meu coração numa igreja, eu estou levantando contra Cristo. Corações fechados, ação de Deus diminuída. Jesus chegou lá na terra dele, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? O filho do José e da Maria? Esse aí não. Fecharam os corações. E o Jesus que podia curar todos os enfermos, vai curar de 2 a 5 pessoas. De 2 a 5 pessoas. O Jesus que poderia impactar a Galileia, vai sair dali, triste,
com o povo que deveria amá-lo. É hora de ser igreja. É hora de ser igreja. Para com essa implicância, para com esse coração, para com essa atitude. Jesus está te vendo, Ele está fazendo uma leitura. Ele quer a unidade da igreja, Ele quer a pureza da igreja, Ele quer que a igreja aprenda a perdoar, aprenda a amar, aprenda a ganhar almas, aprenda a se levantar. Então a primeira coisa que eu tenho que alcançar é a verdadeira identidade. Então diga comigo, para alcançar a verdadeira identidade, não basta ter ouvidos, tem que ouvir. Olha o que diz Mateus 13:14. DCM pode ficar atento, por favor, mas abra suas Bíblias, vamos manusear a palavra. Mateus 13:14. A palavra de Deus tem que ser aquela que dirige as nossas vidas, meus irmãos. Pelo amor de Deus, nós não somos sábios aos nossos próprios olhos. A sabedoria vem da palavra, da prática da palavra. Olha o que diz 13:14 de Mateus. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. É o que estamos vivendo ou não nesse tempo? Você ministra a palavra, irmãos, eu sei que os exaltados serão abatidos, então não vou fazer nenhuma colocação aqui, sabedor disso. Mas olha como Deus falou conosco na entrega da campanha. Olha como Deus falou conosco domingo à noite. Aí as pessoas terminam o culto, parece que não ouviu a mensagem. Tem ouvidos e ouvindo não compreende. Porque compreender é diferente de entender. E tendo olhos, eles enxergam, eles veem, mas não enxergam. Não percebe. Será que Deus não está falando conosco de maneira especial nesses dias? Será que Deus não está estendendo as mãos para nós, dizendo: sai daí e vem para cá, porque eu tenho um propósito e eu estou voltando? Será que Deus não está falando isso conosco? Quantas vezes Deus falou conosco palavras mais claras e profundas, e nós viramos as costas para Deus e vamos embora? Você acha que pode desprezar a graça? Nós só somos alguma coisa porque a graça está em nós. Se Deus tirar de nós a graça, nós não conseguimos entrar na porta de nenhuma igreja séria e verdadeira de Jesus Cristo. Você tem a graça, é a graça que nos fortalece, é a graça que nos faz ter o nome escrito no livro da vida. Não vire as costas para a palavra. Ai de nós se negligenciarmos tão grande salvação. Capítulo 2 de Hebreus. A grande salvação está em Cristo. Ultimamente Deus falou na pessoa do seu Filho. Temos ouvido. Essa campanha que nós vamos fazer vai falar muito conosco, eu tenho certeza. Mente abençoada, pés vitoriosos. Cuida dessa cabeça, põe a palavra de Deus na sua cabeça, põe a palavra de Deus para reger a sua vida. Essa palavra é a causa de toda a verdadeira prosperidade e bênção. Viva a palavra, pratique a palavra. Não creia nos filósofos loucos deste tempo. Jesus é a sabedoria e a palavra que nós precisamos. Não sei se eu vou dar conta. Vai nesse caminho e você vai, quem sabe um dia, ser atendido pelos irmãos invisíveis. Eu acho que os crentes tinham que estar lá, todo dia.
para ver um ex-pastor chegar lá, um ex-evangelista chegar lá, um ex-cantor cheio de unção para cantar, chega lá, maltrapilho, cheio de droga, alguém apontando a faca para matar daqui a pouco, e você quer essa vida? Vire as costas para Deus, abandone o único que pode te lavar, te remir e te levar para o céu, e você vai ver o seu destino. Pastor, eu não vou servir a Deus por ameaça. Então vai embora, porque eu não estou te ameaçando, eu estou te falando uma verdade. Tem que ter temor. As pregações de hoje são tão cheias de não me toque, que as pessoas não respeitam Deus mais, pensa que Deus está brincando. Vamos mais uma vez? João 3,16, todo mundo sabe, não sabe? Vamos lá, 1, 2, 3. Aí a gente olha para esse versículo e fala, Deus me ama, e ama mesmo, é claro. E a gente descansa. Agora põe o 36. Aquele, quero que você leia, vamos lá junto? Aquele. Pare de brincar com Deus. Pare de brincar com Deus. Tenha medo de pecar. Tenha medo de levantar contra alguém. Tenha medo de ter um sentimento ruim com pessoas. Lava o seu coração. A ira de Deus é a coisa mais horrenda que alguém pode experimentar na vida. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem continua pecando e não se conserta voluntariamente, o que resta para ele? Uma expectação horrível de juízo. Vamos nos lavar no sangue de Jesus, é de graça. Jesus te perdoa de graça. Jesus está com a mão estendida enquanto há tempo. Ele nos lava no seu sangue, Ele nos santifica no seu sangue. Feche o seu coração e faça o que você quiser, mas eu estou pregando a palavra que liberta, a palavra que nos acorda, a palavra que nos sara, a palavra que nos cura, a palavra que me faz levantar e ser uma igreja que tem identidade verdadeira. Muitos indagam a Deus perguntando, Deus, por que este mal tem poder sobre mim? Deus, por que eu estou passando por isso? Por que a coisa para mim é desse jeito? Por que as coisas para mim não mudam? Por que as coisas para mim... Pare de orar assim para Deus, em nome de Jesus, e comece a andar com Deus. Comece a viver para a glória de Deus, custe o que custar. Põe uma determinação na sua vida. Ainda que eu morra, a minha boca glorificará o meu Deus. A minha mente glorificará o meu Deus, os meus pés glorificarão o meu Deus, a minha maneira de vestir glorificará o meu Deus, os meus sentimentos glorificarão o meu Deus. Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Ainda que Ele se esqueça de mim, eu não me esquecerei de andar com Ele. Eu tenho certeza que se isso for verdade na sua vida, a sua vida já está mudada. Não caia no engodo. Vigia. Olha o que diz Provérbios 12, 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. Então, com quem que você está andando ultimamente? Quem que você está ouvindo ultimamente? Quem que você está lendo ultimamente? Quem está ocupando a sua cozinha?
Sabia que os maiores índices de traições são dos mais próximos da casa? Isso quer dizer que todo próximo faz isso? Não, isso quer dizer que nós não sabemos escolher os próximos. Porque tem gente honesta, tem gente boa, tem gente que garante uma vida em Cristo. O problema somos nós que não sabemos escolher, preste atenção. Porque muitas vezes o seu melhor amigo é o seu colega de trabalho que não tem Deus na vida. É a sua colega que não tem Deus na vida. É um psicólogo que não tem Deus na vida, que é o seu conselheiro, que diz que você, em nome da felicidade, pode fazer qualquer coisa, enquanto a Bíblia diz que tem que muita coisa que eu vou fazer triste, mas é para a glória de Deus. Cuidado! A palavra de Deus diz em Colossenses 2:8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Você que é psicólogo, que é psiquiatra, que é psicanalista, você que trabalha com os humanos e estuda o comportamento humano, tudo deve ser no princípio da palavra de Deus. A palavra que cura, tem os paliativos, mas a palavra que cura é a de Deus. Precisamos de um psicólogo? Precisamos, quando não sabemos lidar com essas coisas, quando nós não estamos sabendo ter domínio, quando não sei o que, mas provisoriamente, porque nós precisamos todo dia é de Jesus Cristo e da sua palavra. E qualquer um que der crédito a essa palavra, e não ficar brincando de servir a Deus, terá vida, e vida com abundância. Porque Jesus não mente, Ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham-a em abundância. Preste atenção numa coisa sobre a questão dos ímpios e o conselho dos ímpios, que o Salmo 1 diz que eu não posso nem assentar e nem me deter no caminho dos pecadores, na roda dos pecadores. Por que a Bíblia preocupa com isso? Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas não está dizendo que eles são mais sábios, está dizendo que eles são mais prudentes. E aí que está o problema. Então, a pessoa, olha uma coisa horrível, e eu digo categoricamente, teologicamente, que quem faz isso ainda não tem identidade aprovada cristã completa. Começa a seguir o blogueiro fulano de tal, ele não é crente. Começa a seguir a pessoa tal que ela brinca muito, mas não é crente. Começa a achar lindo a música que fulano fez para ciclano, mas não são cristãos. Aí vem a influência. Daqui um pouco, estas pessoas estão tendo as mesmas paixões que aqueles. Estão vendo aí o escândalo de Hollywood? Quem está sabendo? Aí, todo mundo sabe. Você sabe que na Bíblia tem Naum, Obadias. Aí está sabendo dos escândalos. O Justin Bieber, não sei mais o que, o outro fez isso aqui, o outro trabalhou para que o outro caísse, não sei o que, aí houve abuso sexual, pedofilia e tal, não sei o que, não sei o que. Agora imagine quantos milhões de seguidores tem aquele camarada. O que sucede a quem nós seguimos, poderá suceder em nós. Porque no fim, a tramóia maligna é conseguir pessoas que nos convença de fazer o que elas fazem, mas começa com uma maneira camuflada. Preste atenção.
Quem tem ouvidos, ouça. Coré, Datã e Abirão, ótimos na oratória, sábios humanamente falando, líderes. Eles foram os causadores da morte de milhares de pessoas, ao ponto de Deus ficar tão irado que a terra vai se abrir e tragar vivo, só de príncipe 250. Só que eles ouviram uma coisa maravilhosa para eles. Por que que Moisés tem que ser líder? Nós também podemos. E o problema de Satanás é o nós também podemos. Começou lá no jardim, soberba da vida. Deus disse, mas o dia que vocês fizerem o que Deus falou para não fazer, vocês serão igual a ele, vocês também podem. Está com fome? Diga para as pedras que se transformem em pães, você pode. Nós temos que parar com esse negócio de você pode. Diga, eu não posso nada, eu só posso em Deus. E eu tenho que ter vida com Ele para que isso seja uma realidade. Alguém pode abrir os ouvidos e entender a palavra desta noite? Aí começa a seguir a série fulano de tal. O fulano que fala muito bonitinho, nossa, que coisinha linda. Ele tem Deus. O espírito do engano está aí, e ele não vem vestido de diabo, ele vem vestido de anjo. Ele vem com propostas boas. Coré, Datã e Abirão certamente falou cada coisa que o povo se empolgou. O povo se empolgou tanto que esqueceu tudo que Deus fez através de Moisés, não respeitou Moisés, não respeitou Josué, auxiliar de Moisés, não respeitou Deus, não respeitou os milagres que Deus maravilhosamente operara até então, e só deu crédito a um discurso. Será que você entende isso? Um discurso convenceu e os milagres não. A doutrina não. Toda a manifestação de glória no monte de Deus, não. Um discurso. Espírito do engano. E quais são os Corés, Datãs e Abirãs? São esses que estão na internet, os mestres das piadas. E quem está falando aqui é um ex-piadista. Os mestres de dizer que você merece, que você pode, que você tem direito. Sabe qual é o nosso direito dentro desse ponto de vista? Negar a nós mesmos. Cuidado com quem não te incentiva a negar a si mesmo. Nós estamos vendo aí alguns escândalos, como uma cantora aí que surgiu, Mirim, foi crescendo, e foi cantando, foi encantando vidas, e aí começou aquela coisa das jogadas. Eu não preciso. Olha que hino perfeito que cantou lá atrás. Agora está precisando de reconhecimento. Dizia que não precisava. Mas olha o que fizeram comigo. Crente, nós seremos perseguidos pelo mundo e por falsos irmãos, como Paulo foi. Pessoas que têm aparência de piedade, mas negam. Pessoas que têm aparência que vai nos ajudar, mas na verdade nos prejudica, porque nos ensina a ficar aborrecidos uns com os outros, nos ensina a ficar entristecido com a igreja. Nós somos um tipo de igreja que quando nós entristecemos com ela, e a gente desvia, é possível que não encontre mais nenhuma. Alerta! Acorda! Expulsa a serpente do seu jardim. Não é a serpente que tem que te tirar do jardim, é você que expulsa a serpente do jardim.
Quer ter identidade de igreja? Quantos querem? Só os que querem, por favor. Quem quer ter identidade de igreja? Você que está seguindo pessoas que não são cristãs, hoje chega na sua casa e tira tudo. Você vai ver que tem depressão que vai embora. Você vai ver que vai ter crise de ansiedade que vai embora. Pare de ouvir pessoas ansiosas no mundo, querendo te dar conselho. Elas vão te afundar mais. Ouça pessoas que foram ansiosas e Jesus libertou e curou. Ouça o testemunho de quem foi curado e não de quem dá manutenção de ansiedade e de problemas. Olha, a pessoa conseguiu dominar a ansiedade. Quem que é essa pessoa? Fulano desviado tal. Fulano que não conheceu Jesus tal. Espera aí, eu vou te passar o testemunho da fulana Maria, que ela tinha crises terríveis de ansiedade e Jesus curou ela. Ouça ela. O Jesus que eu prego é libertador, é curador, é sarador, Ele é todo poderoso. Ai, pastor, se Ele tem poder, por que Ele não me libertou? Porque você fica falando, esse aí não é o filho do carpinteiro? Não ouviu a palavra? Não, pastor, eu nunca falei isso não. Então tá. É porque é diferente a forma que você fala. Fala, eu creio que Jesus faz na vida dos outros, mas na minha não creio. Jesus batiza no Espírito Santo os outros, mas eu não. Você está acusando Jesus que Ele faz acepção de pessoas. E a Bíblia está dizendo que Ele não faz. Para com isso. Deixa Jesus ser Jesus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. E não é o Deus da sua ideologia, é o Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso que tem todo o poder no céu e na terra. Deixa Ele ser Deus na sua história. Alguém está entendendo? Então diga comigo, não basta ter ouvidos, tem que ouvir. O tem que ouvir quer dizer o quê? Você tem que colocar em prática. Diga comigo, também não basta saber quem é Jesus e quem são os seus servos. Os filhos de Seva ouviram falar de Jesus, mas não viveram com Jesus. Então, tinham ouvidos, mas não ouviram. Os filhos de Sevas. E eles também sabiam quem é Jesus e quem era o servo dele, Paulo. Isso não basta não. O meu pastor é ungido. Os irmãos da tarde de adoração e milagres são ungidos. Os irmãos que pregam nessa igreja são ungidos. Isso aí não cura ninguém não. Entenda, não basta saber do poder, tem que experienciar o poder. Você tem que adquirir ele. E adquire-se esse poder sendo igreja. Tendo identidade autêntica. E entenda que quando falamos de identidade, faça assim as digitais. Isso é a sua identidade, sim ou não? E cada um tem a sua. Você tem uma maneira de servir a Deus, mas ela tem que ser bíblica dentro de quem você é. Entenda, tem que conhecer e se entregar verdadeiramente a Deus e ao seu Santo Filho. Tem que conhecer. Quem aqui conhece o Neymar? Quem aqui conhece o Ronaldinho? Quem aqui conhece Brad Pitt? Quem aqui conhece Pastor Francisco? Pois é, tudo que você respondeu é mentira, não conhece nada. Você sabe quem é.
Para conhecer tem que andar junto. Tem muita gente que sabe quem é Jesus, mas não anda. Então não conhece. Para você conhecer Jesus, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Ele todos os dias. Para você conhecer Jesus, você tem que parar de ser quem você escolheu ser e começar a ser quem Jesus escolheu para você ser. Para conhecer Jesus, tem que estar na casa dele, ouvindo ele, adorando a ele, tendo comunhão com ele. Por isso que tem muita gente com muito problema dentro da igreja, dizendo, mas eu sou crente, mas é cristão? É hora de entregar a nossa vida verdadeiramente a Deus. Escutou não, né? É hora de entregar a nossa vida verdadeiramente a Deus. Para de meio termo, para eu acho assim, eu penso assim, para com isso. É Deus que vai reinar segundo a sua palavra na nossa vida, na vida de quem quer ser salvo. Ah, pastor, agora eu entendo, mas não dou conta mais. Dá conta mais? Não, você não quer. Porque qualquer um que escolhe querer, consegue. É aquele testemunho que eu falo aqui, o exemplo que eu falo aqui. A pessoa chega para mim e fala, você tem mãe? Tem. Tá bom, você não dá conta de vir no culto? Não. Então, mas se Deus falar que a sua mãe vai morrer no dia que você faltar ao culto, você consegue vir no culto? Consegue ou não? Sim ou não? Aí se Deus falar assim, ó, eu não tenho força para ir no culto. Aí Deus fala, eu vou te dar 1 milhão se você vier no culto. Aí você consegue? Sim ou não? Nós somos falsos. Ao invés da gente falar a verdade, eu não quero, a gente fala, eu não consigo. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem uma coisa tremenda, quando você toma uma decisão, que Deus olha, o céu te mede, e vê que a decisão é 100%, Ele manda graça para a sua vida. Ele manda graça para a sua vida. Ele manda graça para a sua vida. Melhora o seu semblantezinho. Ah, pastor, eu estou com um problema que não dá para alegrar. Jesus é a cura do seu problema. Jesus é a solução para essa porta fechada. Jesus é a cura da sua alma. Será que você não consegue adorar quem tem a solução? Entendeu ou não? Eu tenho que parar de fazer essas perguntas, senão você fica irritado comigo. Mas receba a palavra em nome de Jesus. Escute, olha o que diz 2 Coríntios 6,14. A respeito de ser ou não de Deus. Não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos. Estou lendo da King James. Pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Porque se eu estou em Deus, luz. Se a pessoa não está em Deus, por boníssima que ela seja, ela é treva. Sim ou não? Não é isso que a Bíblia está dizendo? Ou eu vou arrumar uma filosofia de Sêneca para arrumar uma outra tradução? Escute, e que harmonia há entre Cristo e Belial? São perguntas. Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olhe para cá. Você não é templo seu, você é templo de Deus. E sendo templo de Deus, não tem comunhão entre você e aquilo que Deus não aprova. E aí, ele diz, portanto, ou seja, conectivo novamente, por causa disso, saí do meio deles,
separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Oh, Ramacandaia, que o Senhor te dê entendimento destas palavras. A coisa que nós mais precisamos nesse tempo é ter um pai verdadeiro, e um pai como o nosso Deus é. Então saia do meio dessas coisas, descruze esses braços, faça alguma coisa. Nós estamos no meio do caminho. A gente está com um pouco de força e um pouco sem força. Um dia quer ir para a igreja, outro dia não quer. Por quê? Porque está no meio do caminho. O meio do caminho não tem força. Sai do meio dessas coisas. Entra para dentro da presença de Deus. Na presença de Deus não falta força. Na presença de Deus não falta poder. Não falta poder. Na presença de Deus não falta socorro. Na presença de Deus não falta refúgio. Na presença de Deus não falta milagre. Na presença de Deus não falta vida. Pare de dar desculpas e mergulha. E Paulo não termina ele termina o capítulo 6 aqui, mas isso é uma organização futura que aconteceu na Bíblia, mas o texto tem sequência no capítulo 7, o versículo 1, quando Paulo usa outro conectivo e diz: tendo por causa dessas coisas, amados, essas promessas. Quantos aqui tem essas promessas que nós falamos? De que Ele seja nosso Pai, que nós sejamos seus filhos verdadeiramente, Ele, o Deus Todo-Poderoso, seja nosso Pai. Então, se nós temos essa, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Isso aqui dá lugar para eu seguir alguém na internet que não tenha Jesus? Por favor, responda. Tem que purificar. Essas coisas mancham a alma. Essas coisas vêm me dando novas propostas. Eu só tenho uma proposta: morar no céu. E por causa disto, eu sigo a palavra que me dirige ao céu. As soluções, as tomadas de decisões, as direções, tem que ser pela palavra que me santifica. Jesus falou na oração sacerdotal: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A limpeza vem de obedecer a palavra, de praticar a palavra, de ser da palavra, de amar a palavra, de ter esperança na palavra, de confiar na palavra, de ter a palavra como rocha que estrutura os meus pés, que me reveste de graça, que me dá segurança de eternidade. É a palavra. E por último, se eu tenho que alcançar a verdadeira identidade, eu também tenho que identificar onde está a minha esperança. Me diga onde está a sua esperança, e eu te direi para onde os seus pés estão te levando. A esperança daqueles que tentaram expulsar o demônio era uma esperança de ver um espetáculo. Eles eram exorcistas, de mostrar que eles eram bons. Agora, quem conheceu Jesus, a esperança é vida eterna. Quem conheceu Jesus, escute bem isso, e eu quero que você entenda essa palavra. Quem conheceu Jesus, de verdade, a esperança é a vida eterna. Ele deseja ter uma casa melhor, um carro melhor, deseja casar os que não se casaram, deseja que o casamento vá até o fim, etc. Mas a esperança é a volta de Jesus, é a eternidade. Estamos encerrando, me dá 5 minutinhos. Olha o que diz Salmo 62, versículo 1 e o versículo 5. A minha alma espera somente em Deus. Repitam. Isso te alegra? A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação.
E aqui salvação engloba tudo. Versículo 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. A esperança não pode vir de mim, ela tem que vir de Deus. E olha o que diz Romanos 4:18. Abraão tirou, irmãos, depois eu cito a palavra, mas Abraão tirou os olhos daqui e os fitou em Deus, e seus pés andaram no caminho da promessa. Olha o que está escrito então em 4:18 Romanos. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, ele negou a esperança. Olhe para frente, por favor. Ele tirou a esperança da terra e colocou uma esperança no céu. Por isso que ele creu contra a esperança. Ele esperou algo maior. E por causa disso, os pés dele foram dirigidos em rumo à promessa. Sabe por que você muitas vezes sai da igreja? Muitas vezes não quer saber disso ou daquilo. Muitas vezes você está, um dia quer ir à igreja, outro dia não quer, porque a sua esperança não está no céu. A sua esperança está nas coisas que ainda poderão acontecer nessa vida. Acorda, Jesus tem uma promessa para nós. Nós passaremos pelo que passaremos aqui, mas Ele tem uma casa para nós ali. Ele tem uma eternidade de salvação para nós ali. Ele tem a eternidade de um povo que estará adorando a Ele, servindo a Ele, no lugar onde o gozo é eterno, é completo, é perfeito. Não haverá lágrimas lá, não haverá dor, não haverá velório, não haverá enfermidade, não haverá praga nem peste alguma. Ele prometeu: eu estou preparando o lugar. E se essa é a nossa esperança, Ele vai dirigir os nossos pés nessa direção. Ele vai dirigir os nossos pés nessa direção. Você pode sair da igreja hoje e ir para onde você quiser, essa palavra ainda será verdadeira, e Ele vai nos julgar naquele dia. Mas eu tenho uma palavra para encerrar esse estudo nesta noite. Aleluia. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Fique sobre os pés.